Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa
pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros a que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás.
Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam.
14. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: Quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10.
Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19. Acerca do divórcio. 1. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. 3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
6. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 7. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 15. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. 16. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vos que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vos sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros.